Que alegria absoluta. SDB, Planeta Criança, Mês das Crianças, cuidando de nós mulheres todas. Você já fez sua mamografia? Faça. Seus exames. Seus exames todos, né, Paula? Pra ficar assim igual a gente, ó. E mais um episódio gostoso de gravar nesse shopping. E a gente trouxe dessa vez dois profissionais. Eu vou chamar assim. Porque uma é um oftalmo que tem muita coisa para te dizer. E o outro é um leitor. Ele é um cara que lê demais. Ele é um cara que tem um Instagram, e nesse Instagram, que depois a gente vai passar para vocês, ele fala Dá do que você dicas? deve fazer, dá dicas, conta várias coisas. E aí, Paula vai dizer quem são essas pessoas, porque agora eu tô com essa maniazinha de fazer spoiler. E hoje a gente tem o prazer de receber essas duas pessoas. Tô tão curiosa por saber as coisas que você tem para contar. A gente está aqui com Cristina Vargens, que é oftalmologista, e Lucas Queiroz. Tudo bem? Tudo. Lucas, Preparado? você imagina por que a gente chamou você aqui? Não faço Fizemos muita esse ideia. convite, que para nós foi tão honroso. Você faz ideia? Não. Então vamos lá. Tina, vamos falar um pouco você e contar a ele o que é que aconteceu com a gente? Então, primeiro eu queria agradecer, é um prazer estar aqui conhecendo Paula, Mônica e mais um prazer com o Lucas para passar essa tarde, né, agradável e Divertida. de várias conversas legais. Então, Mônica me convidou, né, para falar sobre saúde ocular nas nossas crianças, principalmente. E aí ela falou: será que você tem algum paciente, tem uma criança que possa se encaixar no nosso programa? Que use óculos. Que use óculos. E aí, imediatamente, eu me lembrei de Lucas, né? Exato, mas foi Que na eu já mesma hora, conheço. não faltou um segundo, né? E que eu sei que é uma criança super interessante, cheia de coisa para contar. Então, eu achei que ele era perfeito para o papel, né? E é mesmo. Tá vendo? Que espetáculo. Oi, diretor. Eu queria saber de você, Lucas, assim. Primeiro que eu acho que você faz um papel que eu, Mônica, tenho total paixão. Acho que você está no seu caminho certo, porque ler é a única forma que a gente tem de aprender. Então, assim, quando você ouve é bacana também, mas quando você lê, você tem seu tempo de fazer isso muitas vezes. E além de aprender a escrever nesse momento, quando você lê, você aprende a escrever melhor, né? Então, eu queria saber de você, assim, de onde veio essa paixão? Como é que isso começou, assim? Conta aí. Teve um começo? Começou na pandemia, porque não dava pra fazer muita coisa, tinha que ficar dentro de casa. Aí eu comecei a ler bastante, porque passava o tempo e eu gostava muito. Aí eu fui continuando a ler e agora eu também continuo e leio bastante. Que tipo de leitura? Normalmente livros de ação, aventura. De vez em quando, alguns livros de ficção, mas depende do livro, depende muito do que eu tô lendo na hora. E é você que escolhe ou... Não, sou eu que escolho. É você que escolhe, né? Então você pesquisa bastante para escolher. Não, normalmente eu vou na livraria, vejo qual que eu achei mais interessante, compro, leio, se eu gostar, eu continuo lendo mais ou menos. Eu pego uma continuação ou algo relacionado, do mesmo autor. Porque hoje tem bastante isso, de trilogia, né? Tem vários livros da mesmo. E você já tem um autor preferido, Lucas? Não, Não? eu não Difícil, tenho né? nem autor, Escolher nem um. livro preferido. Nossa, que delícia! É, Isso quer dizer que ele ainda mundo tem está muito o aí. que procurar. Tá só é. no começo. Maravilha. Tina, vamos falar então um pouquinho aqui com você, porque a gente fala de saúde, né, da criança, e tem coisas que eu tenho muita curiosidade sobre isso. Por exemplo, com que idade nossas crianças têm que ir a você? Porque no meu tempo, criança não ia para o oftalmo, a menos que tivesse alguma problema. coisa, né? E aí, ser internada, aparentemente, ela não iria lá. Que idade você acha? E se você acha que deveria ir lá preventivamente? Perfeito, é uma pergunta ótima.
Na verdade, o primeiro exame oftalmológico da criança, ele geralmente é feito nos primeiros dias de vida, né? Uhum. Você tem um exame que é o teste do olhinho, que as pessoas conhecem como teste do olhinho, sim. né? Ele pode ser feito pelo neonatologista, Tá. já no berçário ainda, Uhum. né? No hospital, a criança nem saiu do hospital e já tem essa possibilidade de fazer, né? Ou alguns dias depois, leva no oftalmologista, né, no oftalmopediatra, para poder fazer essa triagem, porque o teste do olhinho é uma triagem de ver O algumas que é que a gente condições. diz? É isso. O que é que a gente diz com esse teste de olhinho? É o que é que o isso. teste nos diz? O teste, ele vai ver algumas alterações que a criança pode nascer com aquelas alterações, tá. né? Exemplos. Catarata congênita, toxoplasmose, alterações outras de retina, né? Então, problemas que tenham sido desenvolvidos pela mãe na Sim, gestação, na gestação. né? Retinopatia da prematuridade, porque os prematuros eles estão em risco maior, né? Não só prematuros, como crianças que ficaram também em UTI, que tiveram necessidade de oxigenoterapia, né? De tomar oxigênio, vão também ter um Sim. risco maior de desenvolver retinopatia da prematuridade. Tá? Então, só algumas condições que nessa triagem a gente já Detecta pode nesse identificar, exame. tá? Mas me prolongando um pouco mais, porque você perguntou, né? Se É deve ir no importante porque às oftalmologista. vezes a gente não sabe como é que isso se processa. Se a gente tá errado, se é extremismo, sabe? A gente, ai Se é meu Deus, eu exagero, tô né? aqui fazendo uma coisa, tô querendo que meu filho não tenha nada, tô querendo... E às vezes não é isso. Aí diz, não, mãe, pode ir pra casa, tá tudo bem. Pode ser que você diga isso ou não. Não, como eu falei, isso pode ser feito pelo pediatra também, tá? Uhum. Mas hoje muitos pediatras têm encaminhado para o oftalmologista para poder fazer, porque acaba fazendo realmente de uma maneira mais completa, né? A gente acaba tendo mais recurso diagnóstico, Sim, acaba claro, fazendo de maneira claro. mais completa. Mas o interessante é que a criança nasce sem saber enxergar, né? Isso é uma coisa que a gente precisa dizer. Assim como não sabe andar, assim como não sabe falar, a criança vai aprender a enxergar, tá? Porque no útero não tem estímulo, tem estímulo Sim. claro, escuro, um estímulo muito rudimentar, Uhum. que a criança não vai ter acesso à visão, né? E aí, a partir do momento que ela nasce, ela começa a aprender a enxergar. E os primeiros 2 anos de vida, os primeiros 24 meses de vida são muito importantes. É isso que eu ia te perguntar. E a indicação, inclusive, é que se faça o exame de 6 em 6 meses nesse período dos 2 primeiros anos É de isso que eu ia vida. te perguntar. Qual a importância do acompanhamento oftalmológico, Sim. né? Porque vai mudando, né? Com a claro. idade. Não Inclusive- apenas esses 2 primeiros anos. No decorrer da infância, adolescência e... Perfeitamente. A criança está em crescimento, sua anatomia está mudando. Apesar as de coisas não ter nada. Apesar não de é, não doutora? ter nada, é Doutora, não, indicado Tina. que se faça isso. Certo? Importante, Esse acompanhamento, depois dos 2 anos, aí pode ser anualmente, né? O oftalmologista vai orientar. E o que nós, como pais, temos que prestar atenção para ser tipo um sinal vermelhinho ali, ó? Tem alguma coisinha aqui. Tem algumas coisas que a gente pode observar, né? Eu não sei se vocês lembram do caso daquele jornalista Tiago Leifert. Eu ia te Exatamente, perguntar Tiago isso. Leifert. Ele identificou, né, uma alteração na criança, no filhinho dele. Hoje ele transformou uma tragédia, né, que foi realmente uma coisa Uma super muito impactante, Isso uma é maravilhoso. super campanha, num trabalho social, assim, né, relevante, de muita relevância. Graças a esse esforço dele, da esposa dele, para poder, né, fazer falar, se expor sobre dedicar, isso. né? Exatamente. E assim, isso pode ser identificado em casa, como você perguntou, né? A criança pode desviar o olho. O desvio ocular, o estrabismo, ele não é normal, certo? Se a criança está desviando o olho, se você tem dúvidas se a criança está desviando, porque existem desvios intermitentes, né, que desviam em algum momento e outros não, deve levar a criança no oftalmologista para ver, né? O reflexo, ele é um reflexo avermelhado, aquele olho de gato que a gente tira foto e aí o reflexo aparece avermelhado. O reflexo ele deve ser avermelhado, né? Se o reflexo está branco, indica alguma coisa nos meios, né, de transparência do olho que está Não entendi essa parte, não. Na hora que a gente tira foto? A gente Se tira aparecer foto. branco?
quando a gente tira uma foto, né? Isso acontecia Fica, às muito vezes, mais. era, antigamente, Muito mais ficava o antigamente olhinho por causa do vermelho. flash. Hoje a gente não usa muito flash, né? É. Então acaba não acontecendo muito. Mas utilize o flash, né? E você vai ver como a pupila da criança está dilatada, principalmente à noite, Sim. você vai ter uma dilatação pupilar. E aí, na hora que você faz, ao invés de aparecer aquele olhinho de gato vermelho, certo? Aquele reflexo vermelho, que é o normal. É a retina, aquilo que você está vendo, o reflexo vermelho, é a retina, certo? Então, os meios estão todos transparentes e mostrando a retina. Se existe alguma coisa, o reflexo não está vermelho, ele está branco, ele deve ser investigado. Certo? Entendi. Porque pode ter alguma coisa entre a retina e a parte anterior do olho que esteja causando essa alteração. Tá? Lucas, com quantos anos você tem o quê nos olhos? Você tem miopia, astigmatismo? Como é isso? Eu tenho hipermetropia Hã? e mais alguma coisa, eu não me lembro. Tá. Com quantos anos você começou a usar óculos? Com 3, 4 anos. Ah, é? Piquititico. Isso é uma coisa que você acha que te atrapalha? Tipo assim, você acha que as pessoas, você tem um monte de amigo, mas você acha que alguém faz assim, ai, que estranho aquele menino usando óculos? Não, Nunca. nunca. Eu Então, acho a coisa mais linda eu acho óculos. lindo também. Eu tenho uma história faço excelente. isso, Eu não. tinha uma amiga que usava óculos, eu com 5 anos de idade. Tava numa... Minha farda tinha um bolso aqui. Aí eu olho pra ela, ela tá de óculos, amei os óculos dela, puxei, botei, achei que tava ótimo em mim, fui fazer as coisas, botei no bolso. Casa. Ixi, ela ficou sem Ninguém óculos. sabia, a menina achando ótimo que eu tinha levado os óculos dela. Aí a mãe liga pra diretoria, vai atrás de saber onde é, tava eu lá. De óculos. Por quê? Porque eu achava isso bacana. Então, eu acho assim, que o fato de... Eu fiquei pensando se era o fato de você ler muito. Você acha que os óculos te ajudam, ou melhor, te atrapalha? Você sente alguma coisa? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre sua vida com óculos aí, versus leitura. Assim, tirando a ajuda normal do óculos, eu não sinto que atrapalhe nem melhore muita coisa. Porque o óculos não é feito para eu botar óculos para eu conseguir ler, dependendo do que você tiver, né? Obviamente. Sim. Mas no meu caso, eu não sinto, não acho que tenha nenhuma mudança. Você usa o óculos direto, né? Direto. Muito bem. Eu só tiro quando eu vou fazer alguma coisa que tem algum risco de quebrar. Sim. Aí Alguma atividade difícil. Perde muito óculos? Ou já perdeu bastante? perder não. Mas Esquecer em algum lugar? esquecer e depois de um tempo perceber e voltar pra buscar, que eu bom. já fiz. Voltava e achava. É. Graças a Deus. A mãe deve fazer assim, ó. Vocês se conhecem como você é amigo do filho dela, é isso? Eu sou colega Hum. do filho dela. Ah, entendi. De muitos anos. Pronto, né? então a gente tem Acho que que uns 7 agradecer a anos, Tina, mais ou né, menos. que trouxe você pra cá e essa amizade máxima. Tina, vamos lá nessa saúde? Vamos. Eu fiquei surpresa, inclusive, quando você disse aí agora que catarata. Catarata infantil? Você tem a catarata congênita, né? Que é uma catarata que a criança nasce com catarata. Aí o teste do olhinho, né? Aí que a gente na hora do detecta, olhinho já detecta. já detecta, né? E é muito importante que seja muito precoce. Posso dizer por que isso depois, tá? Mas você pode ter catarata congênita, pode ter catarata infantil também. Você pode desenvolver a catarata depois Depois de nascido. de nascido, né? E aí tem outros tipos de catarata. Catarata Cirurgia, traumática, que pode tudo. acontecer em Sim, qualquer idade, sim. né? Após um trauma. Catarata Eu medicamentosa, pensava que né? catarata era só de velho. De velho eu também. Você Nunca não, mais fiquei tem chocada. vários tipos de catarata, catarata associada com outras doenças, catarata associadas com uso de medicação, corticoide, é uma até o spray nasal, ele pode Tá. estar relacionado com... Peraí, gente, a gente não tá entendendo nada, né não? Vou parar porque ela tá indo assim, ó, e a gente tem que entender esse negócio. Corticoide. Sim. Meu filho tá com dor de garganta, muito grave. Grave assim, né? Quer dizer, sofrendo. E aí o médico vai lá e diz, talvez nem o médico tá lá e diz, antibiótico, não sei quantos dias e tal, e toma antibiótico. Isso
afeta o olho. Não vai ser dessa forma, Certo, certo? é isso que eu Não quero são que você me- coisas pontuais, Certo. tá? Não é um uso, é um uso de corticoide crônico. A longo Às vezes, prazo. inclusive, é necessário. Às vezes a pessoa tem alguma doença, né? Uma doença reumática, alguma doença que precise do uso constante, diário, do corticoide, Certo. né? Mas é uma coisa que está relacionada com É um fator que a- pode ser levado em conta a depender de como seja usado, é isso? Não, Se é for um usado continuamente, se tiver isso, continuamente, por um pode tempo ser. prolongado, ele Uhum. tem associação com o desenvolvimento de catarata. certo. Aí você Tanto falou... na criança quanto no adulto. Ah, é, todos nós. Aí você falou que além do corticoide, qual foi a outra coisa que você disse que podia ser O também? spray. O spray nasal. Não, o spray nasal de corticoide. Sim. Ah, O que, na sim, verdade, eu quis sim, porque dizer a gente foi que o corticoide, até o spray nasal, entendi, né, entendi. pode ter uma Tá. associação, Tá. certo? Que é uma coisa, inclusive, que a gente usa, às vezes, por 3 meses, né? Mas tem que ser sempre feito muito com acompanhamento médico, né? Isso é muito importante. A automedicação, geralmente, está mais associada. Obviamente que existem esses casos de pacientes que não tem jeito, que precisam usar a Sim. medicação, né? Que pode ter algum efeito colateral. Infelizmente, acontece, né? Mas a automedicação, ela tem que ser muito cuidada. Não deve ser feita, não na deve verdade. ser feita, né? É. A verdade é Mais essa. cuidadosa, porque a gente sabe que todo mundo faz um pouco, né? Faz Todo um de pouquinho, médico e todo mundo louco. faz. Pouquinho né? todo mundo faz. Então, assim, mas na hora que a gente vê uma pessoa com esse tipo de coisa, eu vou tomar, ai meu Deus, e agora ela diz que dá catarata, não. O médico, que não é você, Sim. que vai receitar o corticoide, ele diz assim, vá no oftalmo que isso é possível que aconteça Sim, assim? claro, Diz, né? com certeza, certo? Tá. Porque existe uma outra coisa que também está relacionada com o uso de corticoide, que é o aumento da pressão intraocular. Então, o paciente que usa corticoide, o médico que acompanha, ele vai pedir periodicamente que a pessoa vá no oftalmologista para fazer exames de rotina, às vezes com uma frequência maior. Entendi. Agora, Tina, quais são esses exames de rotina? Por exemplo, a criança vai a primeira vez no consultório. Sim. Quais os exames básicos que você faz? Pronto. Aí, isso vai depender muito da idade da criança, Tá. né? Vocês devem imaginar que um bebê, Sim. a gente não vai poder fazer o exame da mesma forma que a gente faz no adulto ou na criança maior, como o Lucas, Sim. por exemplo, Uhum. né? Mas nós temos que fazer uma refração, né? Essa refração ela pode ser feita manualmente, que é o que a gente faz, por exemplo, com o bebê, né? Sim. A gente faz a refração manual, tá? Na criança maior, a gente já coloca a criança naquele aparelhinho, Sim. a gente já pergunta, né? Se tá bom, se tá ruim, aquilo é a refração, certo? Eu acho que Aí vai vem- progredindo, né? Os Exatamente, exames com você a vai idade. melhorando, a criança vai informando É. mais, né? Um bebê, às vezes, Dor de ele- cabeça. Pois dor de cabeça o quê? As pessoas reclamam, assim, as crianças reclamam. Não tô conseguindo ler, não tô conseguindo fazer, que eu tô com dor de cabeça. É isso que você falou de que você queria usar óculos, acontece muito. Aí chegam lá, né? Não tô enxergando Tanto nada. fiz. E aí tá tudo certo. Aí a gente bota o óculos, faz uma firula e descobre Que não é nada. o que é que tem, né? E aí, enfim, orienta que não é nada o que é. Mas é uma coisa que é super tranquila da gente saber se realmente a criança está enxergando ou não, tá? E aí a gente tem também a fundoscopia, que é essa parte. Você tem a biomicroscopia, quando a criança já é maiorzinha, você consegue ver, que a gente vai ver a parte mais Usar os anterior do aparelhos, olho, sim. né? Córnea, próprio cristalino, né? Você pode visualizar isso, né? E o fundo do olho, que a gente faz desde pequenininho, porque também a gente consegue fazer com o aparelho manual muito próximo da criança, chega próximo da criança, dilata o olho. Não tem problema de dilatar o olho da criança, tá, gente? As eu ia crianças falar podem, a isso. criança não sofre, a criança pode dilatar, não tem Mas é nenhum um pouco problema. diferente do que era antes, não é? O quê? Porque antigamente era um drama. Quando Mas tinha é um drama aqui. ainda. Ainda é? Continua um drama. Que era um drama, bota esse Pra ali, não pode criança fazer nada, a pequena, criança não pode ir pro pra escola, não bebê, pode fazer isso. Até menos, né? Para criança maior, às vezes a criança não quer botar o colírio arde um pouquinho, mas é necessário e a gente tem que fazer, certo? Sim. E os pais têm que apoiar a gente na hora da consulta, claro, porque senão claro. se torna mais difícil, né? Tem quem não apoia? Que diga, "Ô, não Menina, faça assim então, com meu tem. filhinho, não. Tem? Tem. Nossa. Tem. Ô, gente, vocês estão pagando o vexame, viu? Sinceramente. Sincero, leva Acontece na de médica e ainda diz, não faça isso com meu filho, não, tá Pois difícil. Você,
uma coisa que eu fico sempre pensando assim. Eu uso óculos. Tá. Claudinha é a minha oftalmo, sua amiga. Maravilhosa. Hoje é aniversário dela. Oh, meu Deus, que lindo. Vou dar Então, parabéns. eu não posso dizer que dia é hoje, não vou dizer a você. Então, o que é que acontece? Eu vou lá e ela me diz, o grau é esse aqui, para mim ou para Lucas, ok? Tá. E aí, daqui a quanto tempo eu vou saber se continua o mesmo? Continua o mesmo ou a tendência é diminuir porque eu estou usando? Ou continua o mesmo e a tendência é aumentar porque isso é meu? Aí você tem inúmeras situações, certo? Dependendo da fase de vida. Como eu falei, a criança muda sua anatomia de maneira mais frequente até, né? Então, a gente faz o acompanhamento em geral, de maneira geral. A orientação que a gente dá é que faça uma vez por ano, né? Sei. E que não seria necessária a troca de óculos antes Necessariamente. desse período. Não é porque vai que... Exatamente. Mas a pessoa começou a sentir muita dificuldade, a pessoa está sentindo queixo, está tendo sintomas, né? Dor de cabeça, dificuldade de enxergar mesmo. Então precisa voltar para ver se antes do período que normalmente a gente observa. Mas geralmente precisa. ano. Geralmente um ano para a gente fazer o exame. Tá. Nem sempre você precisa trocar o óculos todo Sim, ano. às vezes não tem, né? não Muitas tem vezes você não teve nada. alteração A de mesma grau, você não vai coisa. fazer. Lucas, você já trocou esses óculos muitas vezes? Grau e tal. Assim. Me conte aí seu histórico, porque tem muitos anos já. Depende, né? Porque eu não lembro qual grau foi. Sim, quando não, eu tá ok. comecei, Ok. Mas, tipo, vem diminuindo normalmente. É. Mas a última vez que eu fiz a consulta não mudou, então eu continuei com a mesma. Que bom. Mesmo que bom. E você troca os modelos de óculos ou é sempre esse? Depende, porque Quem tem escolhe? a vez que eu preciso. A óculos já tá muito pequeno, Tá. tá muito apertado, tá folgado demais. Mas assim, mudar a cor do óculos. Ah, agora eu quero um óculos laranja, sei Aí lá. eu olho na loja. É, né? E é você que escolhe. Ah, eu ia Sim. adorar. Eu ia Muito cada bem. hora... Imagine. E é toda hora trocar, parecendo alguém que eu conheço. A minha dúvida é porque, assim, se quanto mais Lucas usar os óculos, vai diminuir o que ele tem, ou em cada coisa é uma coisa? Eu acho que cada as caso mães é um caso? falavam isso pra gente Pra usar gente o não óculos, tirar. né? Sua mãe já te Tinha disse essa- isso? Não quê? tire os óculos, Já. porque para poder diminuir. Pois é. Aí, ó, tá vendo? Mas Ah, isso não sua é amiga, verdade. sua amiga. Pois é, olha pra isso. Flávia tá sendo aqui colocada na berlinda. Não, não é verdade, tá? O que acontece é uma dependência maior, às vezes, do óculos, certo? O óculos, ele não vai fazer com que você mude o grau. O grau vai mudar independente, né? De você Não estar é por conta usando do uso. ou não usando. Não é por conta do uso, certo? Mas a sua dependência em relação ao óculos pode aumentar. Por quê? Porque você vai ter uma visão, né? Se tudo estiver Melhor, correto, claro. melhor, mais confortável, com menos sintomas. Então, a tendência, né, é que você fique se enxergando melhor com óculos, né? Sim. Outra coisa que pode acontecer é que em determinadas fases da vida a gente tem uma tendência de aumento ou de diminuição. Uhum. Por exemplo, o Lucas, ele tem hipermetropia, né? Com o crescimento do olho, a tendência é que essa hipermetropia diminua, entendi, né? entendi. Ao contrário da miopia, Tá. que aumente, né? E, por exemplo, as pessoas após os 40 anos, você falou, se tornam presbitas, né? O que é presbicas? O presbita, ele é uma diferença, na verdade, que a gente tem entre o grau de longe e de perto, certo? Sim. O mesmo grau já não funciona para todas as distâncias, Certo. certo? Isso acontece porque o nosso cristalino, que é uma lente natural que a gente tem dentro do nosso olho, ela começa a se tornar mais enrijecida. Ela antes, por exemplo, o cristalino de Lucas, ele é altamente maleável, ele muda de forma para ajustar determinados focos. Olha que Sim, coisa linda, é. né? Pensa uma máquina fotográfica que ajusta o foco, é o cristalino. Ele vai ajustando aquele foco para poder ver perfeito, e as crianças têm isso, né? Os jovens, de maneira geral, têm isso muito claro. A partir dos 40, você começa a perder. Isso é variável, obviamente, de pessoa Olha, para pessoa. as pessoas começa a dizem, deixa eu enrijecer. fazer aqui Vá. um parênteses, que a pessoa Faça. diz assim, você tem 39 anos, hoje dia 20, no dia 21 que você fez 40, abra o olho que você não enxerga mais.
Porque assim, virou Não é 40. bem assim. Eu não me lembro muito disso. Não, Mas eu não me lembro muito disso, mas eu acho que foi assim, entendeu? Sim. Porque foi um negócio que eu tava aqui, de repente eu não tô enxergando mais. A sensação, muitas vezes, é esse relato seu. Não precisa ser de 39 claro. a 40, né? Claro. Mas, geralmente, no início dos 40, e às vezes é muito abrupto mesmo. Tipo assim, se É eu dormir isso, no outro é dia, isso. a gente É. tem alguma coisa errada com Tem alguma coisa no meu com minha olho, visão. Tem pessoas que colírio. aos pouquinhos e tal, você vai criando adaptações, né? Vai afastando, vai aumentando o braço a vai ficando letra. curto. O braço vai ficando curto, É. né? Mas às vezes é assim mesmo, como você falou. Dormi, acordei. É isso aí. É. Meu marido diz, você falou uma coisinha aí, eu acho que a respeito de Lucas, não sei bem, que a gente vai, que o olho vai se acostumando. Então, por exemplo, eu comecei a usar óculos lá na minha casa antes de todo mundo. Quer dizer, eu acho que Paula, minha filha, usou antes de mim. Mas, enfim, eu comecei a usar antes de todo mundo. Meu marido aí começou a não enxergar o braço, né? Aí eu disse, meu filho, você tem que usar. Não vou botar óculos, não. Porque quanto mais eu Quando boto óculos, começar, quanto eu Se eu começo acostumo logo, vai- e não consigo mais nisso. Mas, na verdade, não é porque cresce, quando você bota, piora, não. É porque você melhora a sua visão. Entendeu? Você bota os óculos, melhorou de ver. Aí depois você diz, aí, ó, tá vendo? Tô vendo melhor só por. Não cresceu. Entendeu? Na verdade, isso, não? existem algumas questões aí, tá? Você também, ele pode estar forçando um pouco a acomodação dele, né? A se manter mais funcionante, vamos dizer assim. E você usou mais precocemente, às vezes por uma questão de necessidade mesmo. O seu tipo de porque eu não- trabalho, né? Algumas Eu não coisas. gostava de não enxergar. Tem pessoas que têm um trabalho mais dinâmico que vai retardar um pouco mais Aham. o uso do óculos. Pessoas, né, um advogado que vai estar o tempo todo ali, né? Forçando, né? A visão. Vai ter uma necessidade maior de usar o óculos, né? Certo. Tanto que quando às vezes as pessoas chegam no consultório, doutora, eu tô sentindo, mas eu não queria usar óculos. Eu posso não usar óculos? E eu sempre falo, se você estiver fazendo, se o óculos não estiver lhe atrapalhando, por exemplo, você está deixando de fazer atividades que você gosta, Lucas, que adora ler, uma pessoa como o Lucas, certo? Que adora ler e está deixando de ler, por exemplo, porque está sem óculos. Claro. Isso não Aí faz não sentido, exatamente. né? Não, Não tem combina, né? nenhum sentido, tá? Então, isso não pode estar... Ou então, tá tendo muita dor de cabeça. Todo dia tá com dor de cabeça, né? Isso é uma coisa que tá mexendo, na verdade, com a sua rotina Uhum. de uma maneira negativa, né? Claro, Então, e não tem por que não usar. Exatamente. Não tem por que Não não tem usar. porquê, até porque olha o charme. É, Né? Não tem exatamente. como ser diferente isso. Lucas, conte um pouquinho do seu Instagram. Primeiro conte Então, tudo, o nome, um pouquinho quantidade não, de pessoas, tudo. como Tá. começou. Um pouquinho não, Do tudo. cara de começou porra. 1 ano atrás, 2 anos atrás no máximo, que eu comecei a ler muito e eu percebi que pouca gente, tipo, você lê um livro, eu não vou. Por exemplo, eu, normalmente no meu Instagram, eu indico livros. Eu faço leituras em alguns lugares. Eu não tenho feito muito porque deu uma caída, mas tem vezes que eu indico um livro. Se eu só chegasse para alguém e indicasse esse livro para essa pessoa, a repercussão seria muito menor do que eu publicar no Instagram. Sim. Porque muito mais gente vai ver o Instagram do que se eu falasse, por exemplo, com Tina aqui. Aquela pessoa ali não ficaria sabendo. Entendi. Então Então, você aproveitou o Instagram para passar Atingir informação as para todo maiores- mundo. E para aumentar a quantidade de gente que lê livros. É. Agora, você faz um resumo desses livros no Instagram? Você falou que você faz leituras. Normalmente sim. Eu escrevo o nome, o autor, vai sempre ter uma foto do livro. Eu normalmente escrevo sobre o que ele fala. Sim. Tipo, um livro é sobre uma aventura de 3 pessoas que vão em busca de um negócio. Aí eu falo, o livro se passa com as 3 pessoas, tal, que precisam de tal. E aí você dá a sua opinião de se você gostou, se você... Mas e se É, você aí não eu gosta? falo. Você fala também, esse livro eu não gostei. Você só indica... Não, eu indico os que eu gosto. Tá. Porque se eu acho que eu não gostei, provavelmente, mas tipo,
Pra É mim, mais fácil que as É mais pessoas fácil, também não é. gostem. também não gostem. Eu também, mas você também não deixa de dar a oportunidade àquela pessoa que pode gostar, né, do livro que você Sim, não sim, gostou. Às vezes sim, acontece sim. também, né? E você pensa em escrever e ser escritor? Já pensei. Eu não sei se sim, não sei se não. É uma decisão que Vai surgir Ainda à não. vontade. A Pode hora que ser você pra tiver frente um pouquinho, né? E a hora que você tiver vontade, vai escrevendo, né? Tipo, não é uma coisa que precisa, Sim, eu sim. quero fazer isso agora. Vai. Ai, que delícia, gente. Você tem muitos amigos seus leem também? Ou poucos? poucos. Poucos, Poucos né? leem. Porque preferem ficar em computador, essas coisas, Sim. né? Você foi estimulado pelos seus pais a ler livro ou isso é uma coisa sua? Que responsabilidade seus pais têm Sim. sobre isso? Minha mãe também lê Uhum. livros e tal. Aí, como eu falei, chegou a pandemia, eu encontrei algo pra fazer, algo que Entendi. eu gostava. Aí é um pouco meu, um pouco dos meus pais também. Tá Sim. bom. Que ótimo. Então, que a gente fala Parabéns, sempre papais. parabéns para pais, mas de qualquer forma se lembre que você é um exemplo. Então, se você é um exemplo, não adianta você querer que seu filho leia e seja uma pessoa que escreva bem, faça tudo isso, se ele fica no Instagram, ele de um lado e você do outro. Então, não adianta nada. Vamos tentar ler, conversar com ele, saber o que é que ele está lendo e tal. Na hora que você fizer isso, seu filho se estimula a fazer uma coisa e dar um show desse aqui, né? Porque certamente Lucas no futuro escritor ou não, o que você quiser ser no futuro, você vai ter um up gigante pelo fato de você ler. Ler, saber, conhecer as palavras, conhecer as coisas. E poder hoje mesmo, discernir. na idade que você tem, você já estimula bastante gente a ler. Você tem vários seguidores que estão ali porque gostam também de ler, né? Então, Sim, sim. aí essas pessoas que você também ajuda, né? Incentivam outros. Então, vai criando. E, doutora, deixa eu te perguntar uma coisa, que a gente falou dessa história das telas de videogame. Isso prejudica muito, que hoje em dia a gente tem um aumento muito grande de uso excessivo de telas de computador, de smartphones, essas coisas. Aonde que causa um mal à visão? Isso é uma coisa que tem preocupado muito, né, a oftalmologia e prejudica bastante, na verdade. A gente, há alguns anos, a gente vem observando um aumento da miopia, né? As crianças, elas estão ficando mais míopes. E a oftalmologia procurou ver Mais míopes ou mais cedo míopes? mais míopes e mais cedo. Tá? Tudo errado, né? Então, foi-se buscar as causas disso, né? E se identifica que as causas disso, uma das causas é esse excesso, né, de utilização da visão de perto nas telas, né? Telas de maneira geral, tá? Mas e isso vai de uma forma muito precoce, né? Isso tem acontecido cada vez mais precocemente, colocando as crianças cada vez mais em risco precocemente, né? Tem uma associação a miopia, ela é um erro refrativo, né? Uma necessidade que é corrigido com grau, né? Mas isso a gente chama de erro refrativo. É um erro refrativo que está associado com alongamento do globo ocular, né? Então, a imagem, ela, em vez de ela formar na retina, ela se forma antes da retina, porque você está com o globo ocular alongado, tá? Então, Gente, que aula, hein? o estímulo Tô aqui que à nem consigo visão piscar. de perto, esse excesso de visão de perto, está associado com um aumento desse alongamento, né? O crescimento do olho, os olhos estão crescendo. E Então não aquele negócio só, diz assim, cresceu o olho, é isso, né? tipo isso. E não só, na verdade, esse não é o único fator que está relacionado. As crianças estão, além de estarem mais no celular, mais nas telas, elas estão mais dentro de casa. Elas estão mais presas em casa, muito mais presas do que a nossa geração, né? A nossa geração é uma geração que brincava na rua, né? A gente tinha muito mais liberdade nesse sentido, então as crianças estão mais presas.
E isso também tem uma associação com o alongamento, porque a gente tem uma atividade ao ar livre, está associada com um controle maior desse alongamento, porque a luz solar, ela produz mais dopamina, ela está associada com a produção de dopamina. E a dopamina retiniana, ela tem um papel no controle do crescimento ocular. Então, assim, as crianças precisam brincar mais e brincar ao ar livre. Entendi. Né? Então, essa é uma coisa que, às vezes, a criança chega no consultório, pequena, já míope. Só essa mudança Já de comportamento, melhora. né? Do ambiente dela, você já consegue um controle da miopia, né? Mas a medicina tem desenvolvido, tem estudado exaustivamente isso e tem aparecido coisas bem interessantes, né? Mas precisa que as crianças sejam acompanhadas, estejam no consultório, a criança não sabe que ela não enxerga bem, tá? É verdade. Porque a Não criança- enxergou, não sabe. Exatamente. Se ela às vezes Ela não tem pensa que eu noção vejo igual a você. que uma a coisa é ela, você, né? que já enxergou Já bem. enxerguei e de repente Isso. vejo alguma alteração visual. Uma criança pequena, ela não tem essa noção, não tem porque essa ela referência. não sabe É a referência. enxergar, né? Então é muito Isso é igual importante a nutrição, que não sabe se Coca-Cola é bom porque nunca tomou. Exatamente, Não sabe exatamente. se gosta, porque Se não provou. gosta, E, doutora, existe alguma coisa assim em relação a telas, né, de computador, essas coisas que a gente possa fazer para não prejudicar tanto ou não existe um. Não existe assim. Existem algumas coisas que a gente acredita que pode trazer benefício, por exemplo, você tem os óculos, né, com filtro de luz azul, Tá. por exemplo, porque se Já acredita tem que umas esse lentes tipo de especiais luz hoje, não? existe, né? Você coloca um tratamento que você coloca no óculos, Tá. certo? Mas isso ainda não tem comprovação científica, é uma coisa que a gente acredita que Sim. essa luz, né, das telas, ela possa vir a ser prejudicial e as crianças vão estar expostas a isso a vida toda, não tem nenhuma perspectiva de que isso diminua. Nenhuma. Então, a gente acredita que isso, de alguma forma, vai ajudar. Como não causa nenhum malefício, é uma coisa que a gente pode estar utilizando, apesar de não ter ainda uma comprovação científica, porque não tem tempo, né, hábil para isso. Isso é uma situação assim que a gente tem que realmente, a ciência, buscar o que é que ela vai fazer. Porque de cá não dá pra gente fazer nada. Porque quem vai dizer, Lucas, não entra no computador não. Lucas, se tudo que você faz E agora hoje é em assim. dia até as escolas existe, hoje com pedem o certeza. uso A dos gente está numa tablets, discussão, né, das agora coisas, bem né? sobre Isso. essa questão não sei se vocês estão acompanhando, sobre essa questão da regulamentação, né? Se proíbe ou não proíbe o celular na escola. Isso aí eu vi. Eu Mas, quando... Mas aí existem- você proíbe o celular, mas você pede o uso de um tablet. Também, mas aí, na verdade, são por outras questões, não é só a questão visual, né? São a questão de redes sociais, da questão da falta de atenção que a criança acaba tendo, se ela tá ali entretida no eu celular, particularmente durante a acho um escola. absurdo. Sim, não, isso É sim. bem Eu pensei na controverso, porque questão você da- entra em liberdades individuais, de uma série Não, de eu coisas. achei que seria pelo fato do malefício oftalmológico que possa ocorrer, Não. do uso do celular, né? Por isso que Então, a gente questionei, fala mas Um muito... argumento pode até ser Não, pode ser. São muitos argumentos, né, É. gente, que a gente pode utilizar, porque, na verdade, assim, a gente sabe da questão cognitiva, né, do quanto o celular e as redes sociais, principalmente, atrapalham a questão cognitiva, a questão social, né, mas pense no que é físico também, né, é o olho, né? Uhum. É uma questão física, é postura, é sedentarismo, é uma série de outras coisas que estão associadas também com o uso, né, desenfreado pelas crianças e o tempo todo na rede na social, verdade, os né? adultos também, né? Então, Também, não só todos, as crianças todos. têm que ter uma visita contínua, que eu falo, uma visita esporádica a um oftalmologista. Os adultos também, mesmo que não tenha nenhuma questão a ser reclamada, eu acho que é importante para ver a qualidade da sua visão, né? Claro, com Por causa certeza, do uso sem excessivo dúvida. de computadores e essas coisas, né? Sem Você disse uma coisa aí que eu anotei até aqui para voltar, dúvida. que é a respeito da brincadeira. Nós conversamos sobre isso, não foi? E é uma coisa muito impressionante. Mais uma vez, em mais um dos nossos episódios, a gente vem tendo a certeza de que tudo de bom
somos nós que temos que fazer. Então, não adianta dizer, uma criança é legal que ele vá brincar na rua. E quem vai levar ele para brincar na rua? Porque na rua aqui ele não vai poder. Tem que levar ele para algum lugar. Então tem que dizer, ó, nós vamos aqui, o programa é meu, o programa é seu. Mas enfim, somos nós que somos responsáveis. Então você que teve seu filho, se não queria ter trabalho, não tivesse filho. Então, já que você teve seu filho, agora vamos cuidar. Porque amanhã eles sofrem muito. Você já imaginou que você está botando uma miopia no olho de seu filho porque ele não brinca fora porque para você é cômodo ficar em casa? Isso não existe, gente. Sabe, as pessoas precisam entender que nós temos sim uma responsabilidade. Ler, né? Tina, muito sobre isso, fazer com que... Por exemplo, eu também não sabia disso. Então, é a isso. informação que é o que a gente faz a aqui. ignorância. Não, mas a informação que a gente faz aqui alerta muita gente, né? É muito relevante, né? E realmente, às vezes as pessoas não sabem, né? Não, O quanto pode ser. E é aquela coisa, a gente falou sobre a miopia, e assim, qual o problema da miopia, né? A miopia é só a questão de usar ou não usar óculos? A questão é que não é só isso. Não. A miopia está relacionada, e uma miopia que começa muito cedo, né, numa criança muito pequena, ela vai acabar sendo uma miopia, uma alta miopia, que a gente chama, né? E a alta miopia, ela está relacionada com uma série de patologias. Você tem uma frequência maior de catarata, de glaucoma, de retinopatias, de descolamento de retina. Você tem uma série de alterações inerentes à alta miopia, né? Então a gente vai estar prevenindo isso também, Claro, né? claro. Olha, só para vocês terem uma ideia, hoje tem uma estimativa de que 1/3 da população mundial é míope, tá? Sim. Quanto? 1/3 da população Meu Deus. mundial é míope, né? Só que na velocidade que vem acontecendo, se espera que em 2050 metade da população mundial seja míope, né? Então é uma coisa que realmente precisa ser vista e cuidada agora, né? Porque quem vai ser míope são É o eles. que eu tô falando, a E é gente o que eu falo precisa também, cuidar. isso gera uma série de problemas no aprendizado, no desenvolvimento social, no desenvolvimento da escola, na questão da autoestima, é uma série de outras coisas também, né? Sim, Além sim, de perfeitamente. vários probleminhas, as Exato. questões todas mexem com o interno da criança também, né? Com certeza. E lente de contato, hein? Sim. Eu tenho umas histórias ótimas com lente de contato. Porque comecei a fazer podcast, não queria trazer isso aqui, porque o diretor virou logo para mim e disse, reflete. Aí eu largo os óculos, aí tenho que ir na... Não consigo, assuma seus óculos, que fica ótimo. Ok, não tenho problema com isso não, de usar nenhum. Mas, Claudinha, minha oftalmo, me disse, vamos testar a lente. Eu coloquei a lente, eu não enxergo perto. Coloquei a lente de longe, mas eu não sabia, né? Aí eu tô aqui, ai meu Deus, que ótimo e tal. Eu não testei longe. Daqui a pouco entra meu marido em casa. Mas você quer? Quando eu olhei, não tava vendo ele. Claudinha, eu não tô vendo meu marido, pô. Você quer que... Ela teve uma crise de riso já, pai. Vamos testar outra. Eu fiz alguns testes, mas eu não me dei bem o suficiente com os testes todos que a gente fez. E eu preferi não fazer, porque era só isso. O resto não me incomoda muito. E agora, minha comadre usa a lente que ela se esquece, inclusive, de tirar. É assim, foi perfeito para ela, não gostava dos óculos e tal. E aí? É a mesma coisa? Então, as lentes, elas evoluíram muito, certo? Eu uso lente desde os 16 anos, né? Tô aqui de lente. Por isso que eu vi esse olho lindo aí. Eu já tava aqui, ela usa lente, que não é possível. Não é colorida, não. É transparente mesmo. Mas assim, Não, as não lentes. Não pensei que era colorida, não. Falei que eu tava vendo porque tava sem óculos. A lente, ela tem evoluído demais, certo? Em termos de qualidade e de quantidade de graus que a gente consegue corrigir. Hoje, praticamente, a gente consegue corrigir todos os graus de lente. Não são todas as lentes para todos os graus, né? Tem uma lente específica para cada caso, Sim. né? E dependendo da necessidade da pessoa. Depois dos 40, complica um pouquinho. Tudo complica, né? Aí, É aos incrível. 40 de novo. Falei pra vocês. Como a gente vai ter graus diferentes para longe e para perto, isso se complica um pouco também na lente. Mas hoje a isso. gente tem várias soluções, né? E às vezes, por exemplo, não dá para você trabalhar
né, de lente, dependendo do que você faça, mas você consegue socialmente ficar bem com a lente, né, utilizar ela de maneira muito satisfatória e funciona bem, tá certo? Criança, a gente também usa lente de contato em isso que eu ia criança. perguntar, a Eu partir ia de que perguntar por idade? isso. Perfeito. Não existe idade, tá? Olha. Na verdade, existe indicação, né? E essa Sim. indicação precisa ser conversada com os pais, né? Para saber o perfil da criança, uma série de coisas. Você também pode utilizar lente em criança para reabilitação visual, que é uma criança que tem um problema específico, né? E às vezes precisa usar lente. Por exemplo, a gente falou aqui da catarata congênita, Sim. né? As crianças com catarata congênita, na hora que você faz a cirurgia, a gente não implanta a lente como a gente faz com adulto, se a criança é muito pequenininha, porque normalmente a gente faz catarata congênita com 1 mês, 2 meses, 3 meses de idade. É uma Sim, criança mas muito aí não- pequena. Então a gente não implanta a lente. Isso. Só que se a gente tira o cristalino, que é a lente natural, né, que é quem tá com a catarata, e não implanta uma lente no olho, aquela criança vai ficar com a diferença de grau muito grande. Vai ficar com um grau muito alto, né? 15, 20 graus, dependendo Meu Deus. de cada olho. Imagine. E uma diferença muito grande de um olho para o outro. E uma das soluções é a gente colocar uma lente de contato. Porque não dá para você colocar essa diferença no óculos, né? Por uma série de fatores, alteração de imagem mesmo, mas a lente de contato a gente consegue. Então a gente usa a lente de contato quando é necessário, até em bebê, certo? Massa. Aí, tá vendo? Mas, obviamente, que uma lente para um uso estético, né? Um uso de ser uma opção ao óculos, a gente, obviamente, analisa junto com os pais qual é o propósito, né? Para prática de Sim. esporte, por exemplo, né? É. A gente quer estimular as crianças a fazerem atividades ao ar livre. O esporte é uma coisa maravilhosa Com para isso. certeza. Mas às vezes o óculos pode atrapalhar, realmente, né? É. E dependendo da maturidade da criança, do cuidado dos pais, a gente consegue fazer isso mesmo numa criança, né? De 9, 10 anos, enfim. E o material da lente, ele evoluiu muito, né? Não só o material, né? São materiais que oxigenam melhor a córnea, que você tem uma qualidade melhor ele do é uma próprio evolução material, grande, uma né? evolução muito grande. Como também você tem lentes, por exemplo, de um dia. Você usa aquela lente, descartável, né? Que é é. totalmente... Ela, sim, é a verdadeira lente descartável, é uma lente de um dia, né? Aham. A criança coloca para fazer sua atividade Antes e de joga dormir, fora tira. depois, né? Que é uma lente extremamente segura, né? Uhum. Que aí a gente entra na questão da segurança, tá? É. E usada de maneira correta, lente de contato vai ser maravilhoso, aliado, né? tá? Um grande aliado. Então, essa mensagem eu quero que fique bem clara. Isso é Que ótimo. bom. Lucas, você faz algum esporte? Algum não, alguns. Olha! Nossa! Outra palma pra Adorei. você. é. Pode contar quais são, por favor? Bem, na escola eu faço um monte. Eu já faço futebol dentro da turma, na aula de educação física a gente já faz muita coisa também. Uhum. Mas principalmente futebol, basquete de vez em quando, também de vez em quando vôlei, mas é uma grande variedade. Que bom. Entendi. E você gosta? Gosto. Que Gosto bom. muito. A Lucas Acho- adora esporte. Acho isso isso é importante importante. porque é mais uma dica. Super estimulado É também. mais uma coisa que você tem que dizer às pessoas e às crianças pré-adolescentes da sua idade que tem coisas que são muito importantes. Então você, para mim, já faz muitas coisas importantes. Você no seu Instagram estimula pessoas a ler. Você bate um papo assim, tal, tipo, e aí, você tá fazendo o quê? Eu tô lendo, eu li isso, eu li aquilo, você tem que ler. Você faz isso? Você conversa com seus assim, seguidores? Não, eu não faço assim. Mas nas postagens eu sempre boto que eu gostei, que eu indico muito. O livro, tem vezes que eu dou a idade que eu acho que deve ler. Ah, que legal. Porque se não- Indicado para. Eu também, dentro do Instagram, eu sempre boto que eu indico, eu gostei muito. Quando eu falo que eu gostei muito, é porque eu realmente Trago eu verdades. vou ler. Literalmente. Eu leio 4, 5 vezes a depender do livro. Uhum. E isso ajuda bastante. Você sente que Sabe. cada vez que você lê, você enxerga coisas diferentes no livro? No mesmo livro?
Sim, tem vezes que sim. Você olha a coisa de uma outra forma, Sim. não é? Pois é, minha mãe sempre me falava que todo livro que eu, se eu pudesse, os livros que eu gostasse muito, que eu devia ler mais de uma vez, porque a forma de você abraçar ele é muito diferente, Totalmente né? diferente. Sua Totalmente. fase de vida, né? É, Muda exatamente, completamente a perspectiva que exatamente. você tem naquela leitura. Você guarda os livros que você gosta ou você doa ou Já faz tem o que quê? sair do, Eu- do quarto para botar os livros, né? Com certeza. Tá cheio, tá É. entupido. Mas você não pensa em doar os que são seus pequenos? Era uma boa ideia isso. Fazer Ah, isso no seu sim. Instagram. Até que dava. Mas o problema é que eu tenho um irmão pequeno. Ah, então ele vai também herdar. lê, então- Ele vai herdar. Coisa mais que linda. ainda Outra não palma para leu. você. É isso aí, Fantástico faça uma você. Todos os biblioteca meus para ele. livros menores, assim, pra pessoas, pra crianças É, menores, tipo uhum. 3, 4 anos, meu irmão já é dele. É. Não é mais meu, é dele já. E aí Ah, você fofinho. sabe que você é um exemplo gigante para ele, né? É. Ele vai fazer o que você achar que é bacana e indicar para ele cuidar dele, né? Que legal, Muito bom. achei espetacular. Bem, eu quero dar um cartãozinho a Lucas. Sim. Diretor, Ó, a gente tem uma caixinha. Explique o que é a caixinha para Lucas. explique. A gente tem, né, nós somos Trago Verdades, a gente só traz verdades. Mas, às vezes, a verdade que eu acho que é verdade, você pode achar que não é verdade, Ela não é absoluta. né? Tipo, Sim. aqui a gente tem várias frases que a gente acha bacana, vários dizeres, várias coisas que a gente acha que é uma verdade pra gente. E a gente, todo convidado, tira um cartãozinho, lê e fala o que que acha, o que que achou daquela frase ali. Dá uma Sim. opinião sobre o que achou daquela frase. Por que que eu pedi licença ao diretor? Porque o diretor, ele é ótimo. Eu Ele é prometi que eu não super ia falar legal, mal a cara dele. dele, ó, cara de bonzinho. Mas é a primeira vez que a gente está trazendo crianças É, para um podcast desse. E a gente está muito feliz com isso. Mas quando eu vejo que a criança tem um potencial para compreender algumas coisas, eu gostaria que você lesse. Vai que você diz, não entendi nada dessa frase. Tá ok, porque essa frase é absolutamente adulta. Mas pode ser que você diga, poxa, achei isso bom, achei isso ruim, não gostei disso. Você vai dizer o que você quiser, tá? não entendi, não, Não entendi. faz Se você assim, ó. disser não entendi, tia Paula que vai lhe Mas faça assim, ó, breca. Olha eu querendo misturar. Ó. Pega essa daqui. Daqui. O que você faz hoje pode melhorar todos os seus amanhãs. Eu entendi. O que você faz hoje, você acha que pode melhorar? Meu Deus, esse Acho. verdade é foda. Eu acho, porque, por exemplo, eu tô fazendo um trabalho em grupo na escola e eu vejo que o pessoal do meu grupo, a gente tá muito atrasado. Então, hoje, o que que eu penso? Eu penso, amanhã a gente vai fazer isso, Dá um terminar, e vai fazer bem feito. É isso mesmo. É isso aí. Agora eu posso ir mais além na sua frase? Pode? Aqui no Trago Verdades, a gente chama dessa caixa de caixa mágica. Porque sem nenhum interesse, nem sabendo o que vai acontecer direito, a gente pega frases que a gente acredita, trago verdades. E coloca aí. E normalmente as pessoas que tiram essa frase lhes cabe perfeitamente. Você entendeu o que era a frase. Mas o que eu entendi é que o que você faz hoje vai mudar tudo na sua vida amanhã. E na Porque vida de você muita gente, pronto, né? Do porque estímulo. você agora, neste momento aqui, já está estimulando tanta gente que eu tenho certeza que serão tantas Uma frase outras perfeita pessoas. pra ele, né? né? Foi Então, Mas a posso falar, frase é impressionante. é impressionante. Todo incrível. convidado tira e a pessoa É lê e fala, não é perfeita. possível. Vem cá, isso Muito aqui estava legal. onde? Vocês fizeram por minha causa, gente. Você também vai zero. tirar. Você também não escapou disso, não. Os Então capilares. agora é a vez de China. Vê esse rosinha aqui. Cada pessoa que cruza o nosso caminho, de alguma maneira, nos faz evoluir e querer ser melhor. Com certeza é uma verdade, né? E eu acho que a gente se vê nos outros, né? Seja para o bem ou para o mal, né? Às vezes você vê uma atitude até
errada daquela pessoa. Aquela pessoa cruzou o seu caminho e fez, né, uma grosseria É. com a outra pessoa. Lhe ensinou. Aquilo lhe ensinou, né? Você se colocou no lugar, aquilo lhe ensinou. E quem faz o bem, por exemplo, é esse rapazinho aqui, né? Que tá aqui. Esse daí tá de lenhar. Que faz e faz a gente evoluir também, Isso, né? sim, Querer também melhorar e fazer coisas melhores. Se você desse tamanho já tá dando esse show, né? Quando Verdade, parabéns. o SDB disse a gente que era de criança, que seria outubro, mês e tal, que eles estão comemorando com os 100 anos da Disney, então tem um visual maravilhoso pelo shopping, e nós dissemos, vamos fazer com criança. Aí todo mundo parou. Eu tive que tomar um remédio para me acalmar, para poder ligar pro diretor, né? Porque se eu digo a ele, vamos trabalhar com criança, ele disse, ó, vou entregar Acabou. esse negócio, você tá doida, não vou. Mas, enfim, a gente sabia que a gente tinha que inserir. Apesar de eu e Paula termos filhos grandes já, então a gente tem uma distância disso, né? De um menino desse tamanho. O meu filho tem 27 e a minha filha 32. Então, eu não tenho esse universo há bastante tempo. Mas foi a coisa mais assertiva que a gente fez. Porque nós trouxemos para cá um menino como o Lucas, que chamou a atenção das pessoas para uma coisa que nós adultos precisamos fazer. É verdade. Então, assim, essas crianças só serão um top master se você cuidar da infância dela. Então, a brincadeira no ar livre, que médica louca é essa que tá querendo que eu leve o menino para brincar na rua? Sim, você brincou na rua, né? Então, não pode ir pra rua, leva para outro lugar. Quem é um amigo seu que tem uma casa em algum lugar? Amigo, eu quero levar não sei quem para tal lugar. Leve, faça, é seu papel de pai. Então, assim, invista no seu filho, como umas e outras investiu nesse daqui. E que vai ser muito legal, Flávia, parabéns, assim, eu quando conversei com você no telefone, eu sabia que você era direitinha, e aí trouxe esse presente pra gente. Parabéns pra você. Muito, Obrigada. muito, muito obrigada. Continue você tá aqui, muito, viu? A gente tá muito orgulhosa de você. Tá? Verdade. Agora tem presente. Se eu puder, não subo mais. Você vê que a velhinha aqui tá em ordem, né? Lucas, a Croque Push é uma biscoiteria que tem aqui em Salvador, que a gente ama e que a gente Senhora, agradece muito, que está É com a gente maravilhosa, desde o né? primeiro episódio. E ela manda um presente para você. 2. Obrigada. 2. Esse. Divida isso com sua mãe também. Tem uma tia ali. Eu, se fosse você, dividiria. E para nossa doutora linda, nós temos aqui Aromatizar, mandou para você. Muito Eles obrigada. são ótimos, que escolhem, Foi um veem, prazer, você tem aí meninas. Foi muito coisa bom ter muito você aqui, boa. viu? Um beijo Foi. grande para você. Obrigada pela disposição e a confiança. Obrigada. E a você Obrigada. também, viu? Foi muito legal. Conte com a gente. Depois segue a gente lá no Instagram. Pois A é. gente fazer com você. Se tiver coisa que você queira que a gente divulgue aqui, diz, Mônica, é. Paula, a gente. Como diz você. Mônica, Paula. E você manda pra gente que a gente vai te ajudar no que for preciso, tá bom? Tá bom. Então tá bom. Beijo. Tchau. Tchau. Obrigada.